Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje eu vou dar uma dica para vocês aí de um conteúdo bem importante aí, presente dentro do reino animal. Ou seja, hoje falaremos aí exclusivamente sobre os poríferos, ok? Então os poríferos, então, para você nunca mais esquecer, os poríferos é daquele desenho do Bob Esponja. Ou seja, quem que é o principal representante dos poríferos? O principal representante dos poríferos é o Bob Esponja, ou seja, as esponjas. Joia? Então, como o próprio nome já diz, é um grupo que apresenta vários poros. Ele apresenta esses vários poros e daqui a pouco nós vamos falar a função desses poros, ok? Então, são organismos que vivem em meio aquático e geralmente eles são encontrados em mares tropicais e polares, ou seja, também podem viver em água doce quanto na água salgada, certo? Vamos lá, pessoal, outra característica deste grupo, ele vive preso às rochas, ele pode estar preso às conchas ou até mesmo preso ali a alguns corais. Portanto, são organismos que são sésseis. O que são os organismos sésseis? São organismos que ficam ali paradinhos, certo? Bom, esses organismos, então, eles apresentam diversas colorações, eles podem ser de cor laranja, cinza, violeta, vermelho, uma infinidade de cores, certo? Eles podem apresentar, então, desde alguns centímetros até vários metros aí, o seu tamanho, certo? Vamos lá, o que esses caras comem, pessoal? Então, eles vão realizar um tipo de obtenção de alimento que refere-se a um processo chamado de filtração. Ou seja, a partir do momento que eles começam a bombear a água por meio das paredes do seu corpo, eles conseguem então reter as partículas nutritivas alimentares, certo? Lembra que nós comentamos anteriormente que eles eram poríferos porque apresentavam diversos poros. E esses poros aí terão a função de fazer aí essa filtração das partículas alimentares que os mesmos farão uso mais adiante, certo? Bem, atualmente nós temos aí um pouco mais de 15 mil esponjas que já foram aí registradas e podem ser encontradas aí a milhares de metros de profundidade, né? Então é um grupo muito grande e de tempo em tempo novas espécies aí costumam aparecer, certo? Já é um grupo aí que existe, né, desde muito tempo, desde a era pré-cambriana, né, certo? Até porque eles são organismos que são extremamente simples, beleza? Vamos lá, pessoal, circulação, excreção e respiração. Então veja só, pessoal, nesse caso aqui, pegar por exemplo as esponjas, que são os representantes dos poríferos, são animais filtradores, né, de estruturas bem simples. Por exemplo, a circulação deles, ou dos mesmos que acabei de citar, por essa circulação, então, você promove a passagem de água, passagem de espermatozoides, passagem de alimentos, ou seja, toda essa realização aí é feita por meio de poros. Então, na circulação, as substâncias saem pelo chamado ósculo, que é a parte superior, certo? Graças ao movimento de flagelos. Então ele tem ali vários flagelos para cada orifício daquele que vai fazer aí, permitir aí a movimentação dessa água e dos nutrientes ali absorvidos. Lembrem-se que as esponjas são sésseis, então ela depende da presença de células que promovem o movimento de partículas, ok? Vamos lá, pessoal. Como que se dá a excreção? A excreção ela vai ocorrer por meio de um processo denominado difusão. Beleza? E por fim a respiração. Respiração também bastante simples, já que elas não apresentam um sistema respiratório. Então, o ato de respirar simplesmente se dá pelo ato de trocas gasosas, que também vão acontecer por meio de quem? Por meio da difusão. Joia? Vamos lá, pessoal. Tem reprodução esse grupo? Lógico que tem reprodução. Estamos falando aí de um animal, ok? Então, nós temos aí praticamente duas as formas pelas quais os poríferos podem se reproduzir. A primeira de forma sexuada e a segunda de forma assexuada. Vamos lá, de forma sexuada. Nesse caso aqui, pessoal, os processos ocorrem graças à água, beleza? E com a reprodução não é diferente, ou seja, a reprodução sexuada ela vai acontecer em vários grupos que nós citaremos aqui através da água, joia? Então, de diversas análises, os cientistas concluíram que mais de 15 mil espécies são hermafroditas. Portanto, os gametas, eles são produzidos por ambos. Já os espermatozoides saem da esponja, pelo já citado ósculo, que é a região superior à esponja, e em seguida vão penetrar aí em outra esponja por meio aí dos milhares de poros que apresentam. Vale lembrar que tudo isso só acontece com o auxílio da água, ok? Então veja só, pessoal, quando os espermatozoides
eles são levados até o ósculo, ocorre então a fecundação. Aí dessa fecundação, você terá um ovo que foi gerado, vai nascer uma larva ciliada, que vai deixar a esponja mãe e vai nadar até onde? Vai nadar até encontrar um lugar de fixação. E ali ela vai reiniciar o ciclo novamente, certo? Então isso aí foi a reprodução sexuada. Então a reprodução sexuada você tem espermatozoides chegando até uma outra esponja, certo? Daquela outra esponja vai nascer então uma larva ciliada, e essa larva ciliada vai fixar-se a um substrato e ali reiniciar-se o ciclo, ok? Vamos lá, pessoal, como que é a reprodução assexuada? Então, ó, a reprodução assexuada ela pode acontecer de 3 maneiras. Vamos lá. Gemulação é o primeiro processo. Então, dentro do próprio corpo da esponja, o que pode acontecer? Irão se forjar algumas gêmulas, e aí essas gêmulas, certo? É uma espécie, na verdade, de estrutura formada por células que são indiferenciadas. E elas são envoltas por o quê? Por um tipo de invólucro, ou um tipo de invólucro muito resistente. E na forma geral, essa gemulação é a mais comum em espécies que vivem em água do tipo doce, em água doce, ok? Vamos lá, pessoal, tem um segundo tipo de reprodução assexuada, que é o brotamento. Como que se dá o brotamento? O brotamento ele pode ser simplesmente o surgimento de um broto na estrutura da esponja. Esse tal broto vai se soltar e vai formar uma nova espécie. Terceiro processo de reprodução assexuada, fragmentação. A fragmentação, veja só, ela começa a soltar fragmentos de si e esses pequenos pedaços vão formar novas esponjas com alta capacidade regenerativa, beleza? Vamos lá, pessoal, mas veja só, qual é a importância aí dos poríferos aí para os humanos? Será que os poríferos eles têm uma importância para os humanos? Por vários anos, essas esponjas mesmo aí, elas foram utilizadas como material aí para até o banho do próprio indivíduo, certo? Lógico que hoje elas já foram substituídas aí por esponjas sintéticas e tal, beleza? Existe uma espécie de esponja, pessoal, que ela produz uma toxina, e aí essa toxina vai auxiliar na produção do quê? De um antiviral que é extremamente utilizado no tratamento para AIDS. E esse antiviral recebe o nome de AZT. Veja lá a importância da medicina deste grupo, pessoal. Então, veja só, pessoal. Além disso, né, eles compõem ali, no caso, todo o ecossistema aquático. E todo esse ecossistema, ele tem um equilíbrio. E esse equilíbrio deve-se principalmente aí a este grupo pertencente no qual estamos comentando aqui, que são os poríferos, ok? Então, vamos lá, pessoal, ó. Sobre os poríferos era isso. A gente fez um resumo aqui bem básico por cima. Então, assim, ó, peguem esses poríferos, estudem os poríferos, estudem os cnidários, os plateumintos, os nematódios, os nanelídeos, ou seja, estudem todos os grupos aí pertencentes ao reino animal. E na próxima aula comentaremos aí do nosso segundo grupo no critério evolutivo, que são os cnidários, ok? Então aguardo vocês e até mais.